Eu preciso te dizer uma coisa e agora eu quero toda a sua atenção. Você não é uma péssima mãe. Se você está se achando uma péssima mãe somente porque você está passando por dificuldades na amamentação, tira isso agora das suas costas. A amamentação tem que ser leve, tem que ser tranquila, não compensa você levar essa culpa aí na sua bagagem materna. Você sim pode estar errando em alguns pontos, mas com certeza você não está errando em tudo. Então, acompanhe essa série de vídeos, os 7 maiores erros na amamentação. Se você já teve o seu bebê, você já vai conseguir identificar vários pontos ou algum ponto especial que vai ser a chave aí para você mudar a sua história de amamentação. E se você está gestante, que bom receber todas as informações agora e poder evitar esses erros e essa grande bola de neve que pode se criar de um erro realmente se emendando ao outro, se emendando ao outro. E quando você percebe, a sua amamentação já de longe não tá do jeito que você imaginou. Vem comigo, começa agora o terceiro episódio da série Os 7 Maiores Erros na Amamentação. Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao Sintonia de Mãe. Você está na série de vídeos Os 7 Maiores Erros na Amamentação. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial, um passeio para o futuro ou para o passado, depende aí do momento em que você está agora, eu já vou te explicar já já. Bom, em primeiro lugar, a gente começou essa série de vídeos então falando um pouquinho do nosso entorno, como as pessoas que estão próximas da gente, que amam a gente, estão lá super prestativas para ajudar nesse momento em que a gente chega com o bebê ou nessa fase, né, da amamentação, como essas mesmas pessoas podem, sem querer, claro, nos atrapalhar, pode nos travar, pode travar nossa trava cortical e muitas vezes a gente fica se sentindo sim uma péssima mãe, sentindo que a gente está fazendo tudo errado e a gente vai ver então que não é bem assim. Muitas vezes você está errando em algum ponto que você não está percebendo e normalmente é isso que acontece. Então aqui nesse vídeo, onde a gente vai dar esse passeio para o passado ou para o futuro, você vai começar a entender um pouquinho mais como acontecem essas primeiras dificuldades e talvez um errinho que aconteceu ou que vai acontecer pode ser assim o que vai desencadear outros e outros erros, como se fosse mesmo uma bola de neve. Então esse vídeo, para você que está querendo descobrir que ponto que você está errando aí na sua amamentação, ele vai ser fundamental. Eu diria até que depois dessa preparação que eu fiz com vocês no vídeo 1, no episódio 1 e no episódio 2, inclusive, se você ainda não assistiu os 2 primeiros episódios da série, eu recomendo que você assista. Vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na descrição, mas vai lá, terminando esse vídeo aqui, assiste todos que estão já disponíveis. Porque, gente, a gente vai criar aqui uma linha de pensamento, a gente vai criar aqui exatamente assim um scanner mesmo para você descobrir onde é que tá o erro, onde é que tá a treta aí, tá, da sua amamentação. Se você tá feliz com a sua amamentação, ótimo, esses conhecimentos vão te ajudar a entender muito mais todo esse processo, mas se você principalmente está passando por dificuldade e não sabe o que está acontecendo, apesar da sua dedicação, apesar do seu esforço, apesar assim daquela sua boa vontade de fazer tudo certinho, você percebe que as coisas não estão fluindo como você sonhou, como você imaginou ou como você quer. Então, esse vídeo aqui vai ser fundamental para você começar a entender de tudo isso, aonde começou a acontecer o problema. E eu falo assim, do passado, porque se você já está com seu bebezinho, já está vivendo a sua história de amamentação, eu vou te ajudar a descobrir o que aconteceu ainda lá, logo depois do nascimento, ainda na maternidade, que veio fazer com que nesse momento você chegasse nesse ponto de ter que dar dando fórmula para sua criança mesmo sem você querer, ou a sua criança não esteja pegando peso porque não está conseguindo fazer uma mamada efetiva e você percebe que você não conseguiu ajudar nesse sentido. Então, como as coisas foram desenrolando e às vezes é um pontinho em comum aí que aconteceu lá na maternidade e que a gente pode entender que foi levando a isso. E a gente vai falar também do futuro para as mamães que ainda não tiveram seus bebês, que estão com seus bebezinhos na barriga, aguardando esse tão esperado momento,
para você já começar a entender como que acontecem as coisas e o que é possível de acontecer, quais são as possibilidades aí, porque desta forma, gente, a gente conhecendo nossos inimigos fica mais fácil da gente se armar contra eles, não é verdade? Então, por isso que esse vídeo vai ser importante para você, tanto para você que teve bebê já, ou para você que ainda vai passar por esse processo todo. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o que acontece logo depois do nascimento. Veja bem, quando você tá grávida, e se você tá grávida nesse momento, conta aqui pra mim na área de comentários, eu quero saber se tem gestantes acompanhando aqui essa série de vídeos. Você pensa, provavelmente você idealizou a sua amamentação e você se preocupou e você tá preocupada em adquirir informações, conhecimento para que esse processo aconteça da forma que você imaginou, que você sonhou. Só que muitas vezes, quando as coisas efetivamente acontecem, e aí agora as mamães que já tiveram seus bebês podem comentar aqui comigo também. Como foi esses primeiros momentos de vida aí do seu bebê? As coisas aconteceram da forma que você sonhou, que você planejou? Provavelmente não. Isso é uma das coisas que a maternidade nos ensina, assim, logo de cara mesmo, assim. A gente já cai na maternidade com tudo isso. As coisas não vão, muitas vezes, acontecer exatamente da forma que você planejou. Isso é assim, um grande balde de água fria que a gente recebe logo nos primeiros momentos em que a gente se torna mãe. E o mais fácil de encarar tudo isso, sabe o que é? Aceitar. A gente tentar entender essa situação de um pouquinho mais de longe, sabe? Quando a gente se vê muito envolvida naquilo, a gente começa já com esses pensamentos, nossa, eu não tô fazendo nada direito, olha só, tá acontecendo tudo errado, e a coisa vai se enrolando cada vez mais. Então, grávidas, gestantes do meu coração, já comecem a entender, a partir de agora, as coisas muitas vezes não vão acontecer da forma que você planejou. A gente pode sim adquirir todo esse conhecimento, não para evitar dificuldades. Dificilmente isso vai acontecer. Mas a gente pode sim aprender a resolver rapidamente as dificuldades em que a gente se encontra. Então, deu algum probleminha? A gente já sabe como resolver para não se criar aquela famosa bola de neve. E a gente vai começar falando nisso no momento em que você acaba de ter bebê, né? Para quem já passou por isso, para quem vai passar, aquele momento é aquele momento. O que você vai fazer depois que seu bebê nasceu? Já foi o parto, vamos imaginar que o parto foi do jeito que você queria, se era uma cesárea, ou se era um parto normal, um parto natural, aconteceu. Agora o seu bebê já está no seu colo. Vamos, para quem já passou por isso, vamos voltar a imagem aí, colocar na sua tela da mente, você com seu bebezinho no colo. Qual é a primeira coisa que você fez? Amamentar. Se não aconteceu, na verdade, isso com você, deveria ter acontecido. Então a gente já começa aí com a primeira treta, com o nosso primeiro errinho, a primeira dificuldade que você vai encontrar lá pra frente por não ter acontecido a mamada na primeira hora de vida, que a gente chama que é a hora de ouro. Então, exatamente isso. Por que isso? Pode ter acontecido uma intercorrência no seu parto, pode ser que a própria maternidade não tenha essa dinâmica de levar o bebê para ser amamentado, para ter esse contato pele a pele com a mãe logo depois do parto. E por que isso vai interferir na amamentação lá na frente? Olha só, porque o bebê, especialmente na primeira hora de vida, na primeira meia hora de vida, ele tem um reflexo de sucção, que é um reflexo neural, talvez o mais forte de toda a vida dele. Então, o bebê nasce querendo sugar. Imagina, quando meu primeiro filho nasceu, ele nasceu e o pediatra colocou ele no colo do pai. Ele começou a chupar tão forte assim o braço do meu marido que chegou a ficar roxo. Olha só o reflexo neural de sucção. Nesse momento, é um momento imperdível que o bebê precisa ir para o peito. Ele precisa, pelo menos, ter essa oportunidade de estar perto do peito da mãe. Nesse momento, ele está em estado de alerta, então ele vai facilitar muito esse aprendizado para amamentar. Pode ser que ele não faça tudo perfeito ali não, mas ele já vai entender o que ele está precisando fazer. E esse contato pele a pele é um ótimo reconhecimento entre mãe e filho, cria uma conexão incrível. Essa conexão já fica estabelecida entre vocês e, como vocês sabem, a amamentação requer muita conexão.
Não adianta a gente achar que vai ter ali uma explosão de ocitocina se a gente está ali nas redes sociais e amamentando, ou se a gente está pensando nos problemas. Não, gente, o momento da amamentação é sagrado. É importante que você se conecte com a sua criança, que tenha aquele contato, aquele olho no olho, aquele pele a pele. Isso que faz os seus hormônios borbulharem. Você precisa estar apaixonada pelo seu bebê. E é isso que faz a amamentação começar então a fluir. E nesse momento do nascimento é onde acontece essa paixão, onde você está lá numa explosão de ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio que faz as contrações uterinas acontecerem, para acontecer o expulsivo. É naquele momento onde será liberado, a hora que sai a placenta, é que seu organismo entende. Olha só, o seu corpo agora está preparado para amamentar, porque agora o bebê está aí fora. Então, corpo, vamos lá, cérebro, comece a produzir. Então, as coisas vão acontecendo, é um evento lindo e que pode acontecer em toda mulher saudável pode ter tudo isso. Só que muitas vezes algumas interferências, por exemplo, o fato de não ter esse contato com o bebê na primeira hora de vida, já pode cortar esse ciclo, né? Já pode dar essa interferência, esse ruído aí nesse contato. Aí, gente, como um erro vai levando o outro, vou dando aqui exemplos e vocês vão tentando montar esse cenário na cabecinha de vocês, tá? E pode ser que tenha acontecido exatamente assim com você, ou pode ser também que tenha acontecido algo muito parecido. Bom, esse bebê não aprendeu a amamentar naquela primeira hora, aí ele vai pro quarto, essa mãe não teve a preparação durante a gestação, né, com as técnicas que a gente faz para o leite descer mais rápido, mesmo sendo cesárea. Isso eu vou ensinar para vocês que são gestantes, alerta aí na nossa aula do dia 6, nossa aula ao vivo, como manter ou retornar o aleitamento materno exclusivo. Se você ainda não fez sua inscrição, vou deixar o link aqui para você fazer a inscrição para a nossa aula ao vivo, que nessa aula eu vou colocar assim muitas técnicas, então a gente vai praticar muitas vezes juntas ali, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença, principalmente para você que está esperando o seu bebê, que ainda não passou por toda essa história aqui que eu tô contando. Então, muitas vezes essa mãe não teve essa preparação antes e não sabe o que fazer para estimular a descida do leite. E aí vem alguém, nossa, mas o bebê não tá pegando, ou o seu leite ainda não desceu, a gente vai ter que complementar, o bebê tá chorando muito, será que é fome? Nossa, o leite ainda não desceu, o bebê deve estar com fome. E aí o que acontece, gente? O inesperado complemento, né? Tão inocente, não, mas só vamos dar um pouquinho do leitinho só para o bebê acalmar e passar a fome. Nesse ponto, gente, é um perigo, porque realmente, gente, é para ter alerta mesmo, tá? Porque esse complemento, eu não vou dizer para vocês que nunca é necessário dar. O médico sabe o momento de indicar esse complemento. Só que a gente tem que entender que o complemento não é tão inocente assim, que não tá tudo bem dar o complemento, e é por isso que é muito importante a gente entender e saber o que fazer em cada momento do processo, para a gente não cair nisso, ou para a gente pelo menos conseguir evitar essa situação de ter que dar o complemento ainda na maternidade. Eu vou explicar para vocês por que este é o ponto-chave desse vídeo, e é o grande erro que muitas vezes a gente comete ou a gente é submetida, né? E que pode sim interferir na amamentação durante todo o processo, e além disso tem muitas e muitas mamães, e se isso aconteceu com você, comenta aqui também pra mim. Eu quero saber um pouquinho de vocês, tá, gente? Então, se vocês puderem comentar, isso ajuda muito, inclusive eu criar os próximos conteúdos, tá? Que aí já vou falar diretamente mesmo das dúvidas de vocês, dentro do que vocês estão precisando. Bom, nesse momento em que é colocada a primeira gota de complemento de um leite artificial, a gente sim está dando um passinho para o desmame. Essa é a grande verdade, acredite você ou não. Ah, Andressa, mas o meu filho tomou complemento na maternidade, mas está mamando até hoje. Ótimo, que bom! Você é um caso especial. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Mas por que isso acontece? Porque a partir do momento que o organismo recebe algo diferente, algo artificial, que eles não estão acostumados, é como se fosse um fast food ali para a criança, né? A proteína do complemento, apesar de hoje em dia a gente já ter muita tecnologia, né, em relação aos complementos, não é como era antigamente, graças a Deus já está muito melhor, mas uma coisa difícil da tecnologia fazer
é fazer com que a proteína seja compatível com as enzimas humanas, especialmente naquelas primeiras, né, naqueles primeiros momentos onde o organismo do bebê vai iniciar uma digestão. Então a proteína é muito pesada, tá? Uma proteína animal ou vegetal que seja, é muito pesada para o organismo do bebê que nunca trabalhou para esse sistema digestório que ainda está intacto. Veja só como a natureza é sábia. Quando o bebê recebe leite materno e o leite começa a vir através do colostro, que é nosso ouro líquido, ele vem em pequenas quantidades e muito concentrado, porque numa gotinha de colostro tem tudo o que o bebê precisa, inclusive células vivas e células que vão promover especialmente a imunidade do bebê nesse ambiente aqui fora do útero, cheinho de bactérias. E as bactérias começam então a colonizar esse bebê. Após 7 horas aí do pós-parto, o bebê já tá todinho colonizado por bactérias. E é muito importante que ele receba esse colostro. Para quê? Para ele fazer esse reconhecimento do ambiente. Opa, essa daqui, essa bactéria aqui, a gente já tem anticorpos, vamos seguir, vamos colocar cada um no seu lugar. E além disso, acontece uma coisa muito importante, que é a colonização das bactérias do bem também, que vão sendo colocadas no intestino, especialmente no intestino da criança, e vão fazer essa proteção, vão criar essa proteção nesse organismo. Gente, olha que coisa linda. Só que como é um processo natural, o organismo vai entendendo que ele vai receber mesmo gotinhas e gotinhas. Para quê? Para esse sistema digestório começar a engrenagem aí, começar a liberar as enzimas, os sucos gástricos, isso começar de uma forma muito leve. Só para vocês terem uma ideia, o organismo do bebê, ele comporta de 3 a 5 ml logo assim após o nascimento. Nos primeiros dias logo após o nascimento é muito pouco. Então, para encher essa barriguinha, a gente não precisa de muito. A natureza já sabe de tudo isso e é por isso que o colostro não precisa ser produzido em grande escala. Vamos colocar aí, fazer um teste, colocar num potinho, daqueles potinhos, copinhos, né, de medicamento, 3 ml, só pra gente saber quanto é? É muito pouquinho mesmo. Bom, e aí que tá a treta, por quê? Mas quando a criança recebe um complemento na maternidade, normalmente é dado 10 ml ou às vezes até mais, né? Então o que vai acontecer? Temos uma proteína pesada, normalmente uma quantidade maior do que a estrutura gástrica, do que o volume gástrico comporta, e vai acontecer o quê? Vai dilatar esse estômago do bebezinho, que hoje, ele mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, logo após o nascimento, tem o tamanho de uma cerejinha, tá? Bem pequenininho. Aí, gente, o que vai acontecer? A criança vai desmaiar e a gente vai falar assim: poxa vida, olha só, o meu colostro, meu leite não tinha descido, não tá realmente sustentando, a criança chorava de fome. Só que muitas vezes o que parece um sinal de saciedade, na verdade é um sinal de má digestão. A criança precisa desligar, precisa dormir, precisa se entregar para acontecer essa digestão que já tá tão difícil. E toda vez que essa criança chorar e estiver com fome, ela sempre vai procurar aquela sensação de empachamento, de saciedade. Veja pela gente, por nós adultos. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Quando a gente sai de férias, normalmente a gente não abusa um pouquinho, né? A gente come coisas diferentes, talvez diferente da alimentação que a gente normalmente tem na nossa rotina. Come mais doce, né? A gente abusa um pouquinho mais da comida gostosa do lugar que a gente foi. E quando a gente volta no primeiro dia de férias, o que acontece, gente? A gente sente fome com aquela comida que a gente estava acostumado na nossa rotina, não é assim? Comigo é assim, não sei se com vocês é, mas demora pra gente criar um ritmo de novo, de voltar àquela nossa alimentação normal. Parece que a gente sente desejo, a gente sente fome, a gente quer de novo aquela sensação de estar, né, empachada mesmo, assim. Então é isso que acontece com o bebê, e é por isso, meninas, que se o seu bebê, quanto mais cedo receber o complemento, mais difícil é de fazer essa retirada. Impossível? Não. Isso quer dizer que se o seu bebê receber o complemento na maternidade, já é impossível para você o aleitamento exclusivo? Não. Não é. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa aula, como manter ou retornar o aleitamento materno exclusivo. Mais uma vez, lembrando, vou deixar o link da nossa aula aqui para você se inscrever e ser avisada da aula, tá bom? Clicando aqui, você deixa seu e-mail
E aí a gente vai manter toda a comunicação com você, horário, e a gente vai enviar o link da aula ao vivo também, tá? Então é super importante que você feche essa série de vídeos com a nossa aula ao vivo, porque é lá que a gente vai dar o desfecho de tudo isso que eu tô falando. Aqui, nessa série de vídeos, é uma preparação para você começar a entender esses erros. E esse erro que a gente tá falando hoje, nesse terceiro episódio, é esse erro do complemento da maternidade. Ou então, se o seu bebê, Andressa, mas meu bebê não mamou na maternidade, mas mamou complemento, foi indicado complemento depois de 10 dias de vida, de 15 dias de vida. Usem o mesmo raciocínio. A partir do momento que foi indicado o complemento, é difícil da gente fazer esse retorno sozinho. Se a gente não tiver um método, não tiver uma técnica, não tiver um apoio, fica muito difícil, sabe por quê? Por conta disso, porque o bebê vai se habituando com essa sensação. O volume, o estômagozinho vai dilatando, as paredes mesmo, né, do estômago vai dilatando, cada vez tá precisando mais. Você acha que depois do bebê receber lá 10, 15 ml de complemento, 5 que seja, levando em consideração que é uma proteína pesada, ele vai se contentar com o colostro vindo de pinguinhos, de pinguinho, de gotinhas para ele? Não. E aí fica muito difícil sair dessa situação, porque para qualquer mãe é difícil a gente ver a criança chorando, especialmente quando a gente pensa, quando a gente tem aquela crença, quando a gente acredita verdadeiramente que a nossa criança tá com fome. A gente faz qualquer coisa, a gente sai de madrugada comprar leite, a gente faz qualquer coisa. Então vocês viram, gente, que muitas vezes não é sua culpa, né? Não depende de você querer amamentar ou não depende de você realmente saber da importância que é a amamentação, porque o leite materno tem células vivas, e você não querer dar o pior, não o pior leite, mas um leite, vamos dizer assim, com uma qualidade inferior, que na verdade é, né, gente? Não tem o que fazer. Às vezes quando eu falo isso, as mães falam, Andressa, mas o meu filho tomou leite e tá tudo bem. Eu sei, gente, eu sei. E hoje em dia a gente tem isso, o seu filho vai sobreviver, vai dar tudo certo. Só que a gente não pode negar, e as evidências científicas mostram pra gente que o aleitamento materno é insubstituível, que o leite materno é insubstituível e que é considerado padrão ouro na alimentação. Então nós, como queremos fazer tudo do melhor, dar tudo do bom e do melhor para o nosso filho, se fosse para você escolher, qual que você escolheria? Se você não está conseguindo alimentar o seu filho exclusivamente no peito, não é por boa vontade, má vontade sua, é porque as coisas foram desenrolando e acontecendo desta forma, tá? Então não se sinta culpada em relação a isso. Tudo o que eu falei aqui, né? Se você projetou aí para o futuro, né? Sendo aí uma mamãe que está esperando o bebê, imaginando que tudo isso pode acontecer, comece a pensar como que você pode evitar isso, tá? Assista a aula que eu já vou dar várias dicas para isso também, mas já vá preparada, tá? Já vá preparada. Se for dar o complemento, gente, quanto antes, né? Esse complemento mais difícil mais atrapalha a amamentação. E uma coisa que a gente tem que ficar alerta, que será o assunto do próximo vídeo, é onde esse complemento será dado. Tá? Então, como a gente vai ofertar? É mamadeira? É copinho? É seringa? Isso faz muita diferença também nessa bola de neve que vai se criando, tá? Então, tudo bem, foi indicado o complemento, e aí, vou me descabelar? Claro que não. Vamos tentar fazer isso da melhor forma possível? Vamos tentar dar de pouquinho em pouquinho, não precisa dar 10 ml de uma vez? Vamos tentar ofertar esse complemento de uma maneira que você não interfira na forma que o seu bebê vai aprender a fazer a sucção no peito? Porque dependendo do que como você oferta esse complemento também, do veículo que você usa para ofertar esse complemento, você pode mudar drasticamente o padrão de sucção dessa criança e que vai se refletir lá na frente, tá? Mas isso é assunto do próximo episódio, então acompanhe essa série de vídeos. Se você gostou, eu quero o seu joinha para eu entender que essa série realmente está te ajudando. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui, assim você não vai perder nenhum episódio dessa série, porque se você ativar o sininho aqui do YouTube, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificada, aí não tem erro. Eu sei como é memória de mãe, eu sei que a gente costuma dizer que a memória vai embora junto com a placenta, então faz tudo isso para você garantir que esse conteúdo vai chegar até você. E se você
achou relevante, achou que te ajudou, com certeza você deve estar pensando em alguma amiga que está grávida, ou está com um bebezinho novinho, ou está com dificuldade na amamentação. Então, eu peço que você compartilhe também esse conteúdo, assim a gente começa as mulheres, ajudar mulheres, o que o mundo está precisando. Então, se cada mulher que tivesse sucesso na amamentação olhasse um pouquinho para outra que tivesse também com dificuldade, ó, vem aqui que eu vou te mostrar alguma coisa, vem aqui que eu vou te contar a minha experiência, com certeza a gente começaria a mudar a história de amamentação do mundo. Então, se você sente que a amamentação pode mudar o mundo, sim, faz a sua parte. Eu te espero no próximo vídeo, a gente se vê lá. Até mais!